Pense comigo por um instante. E se eu dissesse que há uma oração na Bíblia capaz de fazer o céu se mover, de transformar cinzas em glória, de limpar o mais profundo abismo da alma humana? Imagine poder falar com Deus de tal forma que Ele mesmo derrame água pura sobre seu interior, lavando não apenas o que os homens veem, mas o que nem você mesmo tem coragem de encarar. Sim, estou falando de uma oração que não foi feita por um homem qualquer. Foi pronunciada por um rei, um guerreiro, um salmista, mas acima de tudo por alguém que caiu, e caiu feio, mas que não ficou no chão. O Salmo 51 não é apenas um pedido de perdão, é um grito, é um clamor, é a alma reconhecendo sua sujeira e suplicando por pureza. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, quero te dar as boas-vindas ao nosso canal, Propósito Divino Salmos. Que a bênção do Senhor te alcance hoje de forma poderosa e que sobre a sua casa haja purificação, cura, libertação e um novo tempo a partir desta palavra. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Ative as notificações, deixe seu like, escreva um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de restauração espiritual. Hoje você vai entender porque o Salmo 51 é uma das orações mais profundas e transformadoras da palavra de Deus. E a última revelação que trarei será, sem dúvida, a mais poderosa de todas. Davi, o autor deste salmo, viveu um dos momentos mais sombrios de sua trajetória. Ele havia cometido adultério com Batseba e, para tentar esconder seu erro, mandou matar o marido dela. E esse mesmo homem ousou escrever: "Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve." Salmo 51, versículo 7. O isopo, usado nos rituais de purificação de Israel, era uma planta que representava limpeza cerimonial. Mas Davi não queria apenas uma limpeza externa. Ele clamava por algo interno, profundo, e é aqui que começamos a ver o poder dessa oração. Você já se sentiu sujo por dentro? Já carregou uma culpa tão intensa que mesmo o banho mais longo não parecia suficiente? Comente aqui. Você já orou pedindo a Deus para limpar sua alma? Sua experiência pode ajudar alguém a entender que não está sozinho. No Salmo 51, Davi nos ensina a parar de maquiar feridas espirituais. Ele diz: "Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim." Salmo 51, versículo 3. Ele não tenta justificar o erro, ele não joga culpa em ninguém. Ele se apresenta diante de Deus, nu em sua alma, e por isso essa oração tem poder. Há afirmações que esse salmo é o mais puro retrato da verdadeira conversão. Não é apenas remorso, é arrependimento genuíno. A diferença? O remorso chora pelas consequências. O arrependimento chora pela ofensa cometida contra Deus. Querido irmão, querida irmã, escute. Deus não despreza um coração quebrantado. Se você tem algo aí dentro que precisa ser purificado, não esconda. Traga à luz. Diga agora: "Purifica-me, Senhor, com o teu sangue. Lava-me com tua palavra. Cria em mim um coração limpo." Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: "Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus." João, capítulo 17, versículo 7. Isso mostra que você valoriza o que é eterno, que você está em busca de algo mais do que religião. Você quer transformação real. E tem mais. No versículo 10, Davi ora algo extraordinário. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto." A palavra cria aqui vem do hebraico bara, a mesma usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. "No princípio Deus criou os céus e a terra." Ou seja, Davi está dizendo: "Deus, faça em mim algo que só o Senhor pode fazer. Não conserte meu coração, crie um novo." Você consegue entender o nível dessa oração? Estamos apenas começando a explorar esse salmo.
E o que ainda vamos descobrir nos próximos minutos vai confrontar você com a graça e a justiça de Deus de forma intensa. Amado irmão, querida irmã, você já pensou no que seria viver sem a presença de Deus? Não estou falando de momentos em que nos sentimos distantes ou quando não ouvimos a resposta de uma oração. Estou falando da ausência real, definitiva, como alguém que por causa do pecado foi separado da fonte da vida, da graça, da misericórdia, pois foi esse o maior medo de Davi. Veja o que ele diz no versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi tinha ouro, palácio, fama, autoridade. Mas ele sabia que nada disso teria valor algum se ele perdesse a presença de Deus. Isso é profundamente revelador. Quantos hoje buscam bênçãos, promessas, portas abertas, mas não clamam mais pela presença? Quantos se acostumaram com um cristianismo superficial, onde se fala de Deus, mas já não se anda com Deus? Davi não pedia para manter o trono. Não pediu que Deus preservasse sua reputação. Ele suplicou por aquilo que mais amava, a presença do Senhor. E aqui mora um mistério poderoso. Segundo os estudiosos, como o teólogo Matthew Henry, esse versículo revela o temor profundo que Davi tinha por viver sem a unção, porque ele sabia o que aconteceu com Saul, o rei anterior. Quando Saul desprezou a obediência a Deus, o Espírito Santo o deixou e nunca mais voltou. Davi viu um homem perder tudo porque desprezou a presença. Você já sentiu o Espírito Santo se mover em seu coração? Já chorou em silêncio porque sabia que ele estava ali, mesmo sem palavras? Então você entende do que estamos falando. Mas o pecado não confessado endurece. O pecado escondido suja a consciência. E como escreveu o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Por isso Davi clama, purifica-me. Não é um pedido qualquer. É um desespero por voltar a ter comunhão. A oração dele é como alguém que ficou longe demais do Pai, mas ainda consegue ouvir o eco da casa onde foi amado. E nesse ponto, precisamos ser sinceros. Quantas vezes nos acomodamos com a distância espiritual? Quantas vezes nos tornamos profissionais da fé, mas com corações frios? Davi nos ensina que só há uma saída: quebrantamento. Não adianta mais sacrifícios. Não adianta mostrar aparência. Ele mesmo declara no versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É como se ele dissesse, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, só esse coração despedaçado. E é exatamente esse tipo de coração que Deus ama restaurar. Você que está me ouvindo agora, talvez se sinta indigno. Talvez tenha cometido erros dos quais se envergonha profundamente. Talvez pense que não há mais chance. Mas escute com atenção. Se ainda há quebrantamento em você, então ainda há esperança. A presença de Deus não é para os perfeitos. É para os arrependidos. Não é para os que nunca caem. É para os que ao cair gritam, Senhor, levanta-me. Escreva aqui nos comentários, eu quero a tua presença mais do que qualquer coisa. Porque quando você declara isso, você move os céus. Deus responde ao quebrantado, ao sincero, ao que reconhece sua dependência total. E se você está sentindo esse chamado interior, esse incômodo santo, essa lágrima nos olhos, pode ser o próprio Espírito Santo tocando na sua alma agora, dizendo, volte, ainda há lugar para você. Davi sabia disso, por isso ele também orou, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário.
Salmo 51, versículo 12. Note que ele não pede nova salvação, ele pede a alegria da salvação, porque o pecado rouba isso. Rouba a paz, rouba a alegria, rouba o brilho do olhar. Mas Deus é especialista em restaurar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu não abro mão da presença de Deus na minha vida. Isso é mais do que uma frase, é uma decisão espiritual. Agora escute isso com atenção, porque o que eu vou te mostrar pode transformar completamente a maneira como você encara seu passado, seus erros e até mesmo sua missão. Davi, mesmo consciente de sua culpa, ousou fazer um pedido quase impensável. Ele disse no versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Veja que incrível! O mesmo homem que havia se desviado dos caminhos de Deus, agora declara com fé: eu ainda serei um instrumento, ainda serei um canal. Mas como isso é possível? Como alguém que caiu pode ensinar? Como um pecador pode ser usado? A resposta está no próprio Salmo 51. Purificação e arrependimento restauram a autoridade espiritual. Deus não usa os perfeitos, Ele usa os transformados. Deus não chama os que não erraram, Ele chama os que reconhecem que sem Ele nada podem fazer. Davi entendeu isso. Ele sabia que seu pecado era grave, sabia que o escândalo havia manchado seu nome. Mas sabia também que, uma vez restaurado, ele teria mais compaixão, mais humildade e mais autoridade para falar aos que estavam caindo. Irmão, irmã, talvez você ache que por causa do que fez, Deus não poderá mais te usar. Mas escute, se você se arrepende, se você volta à presença do Senhor e se deixa purificar, então sua história, que antes envergonhava, se torna testemunho. Sua dor se torna cura para outros. Seu erro se transforma em estrada de retorno para alguém que se perdeu. A graça barata é a inimiga mortal da igreja. Ou seja, não podemos tratar o pecado com leveza, mas também não podemos ignorar o poder da graça verdadeira, que transforma o culpado em pregador, o rejeitado em reconstrutor de muros. Davi sabia que sua voz ainda seria ouvida, não por causa de sua glória, mas por causa da glória de Deus em sua restauração. Você entende o que isso significa? Você que está me assistindo agora tem dentro de si uma missão que o inferno tentou calar. Satanás quer usar a culpa como corrente, mas Deus quer usar o arrependimento como asa, para que você voe de volta ao propósito. Escreva agora nos comentários: Deus transforma meu passado em testemunho. Se essa frase sair da sua alma, prepare-se. Deus vai começar a te levantar novamente. Veja o que Davi pede no versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará em alta voz a tua justiça. Ele reconhece a gravidade de seus atos, mas também reconhece o poder do perdão. E mais, ele declara que vai cantar, vai falar, vai testemunhar. Essa é a fé que precisamos ter. A fé de que o Deus que perdoa também levanta. A fé de que o Deus que purifica também envia. A fé de que a vergonha não tem a palavra final. A graça tem. Se você tem vivido com medo de ser um falso cristão por causa dos seus erros, entenda algo. A hipocrisia está em esconder o pecado e fingir que está tudo bem. Mas quando você confessa, quando se arrepende, quando busca mudança, você está no caminho da verdade. E a verdade sempre liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está entendendo? O que Davi está nos mostrando é que quem passou pelo vale da queda pode conduzir outros de volta à estrada da vida. E isso só é possível porque Deus purifica, Deus restaura e Deus chama, mesmo depois do erro. Se essa palavra está te tocando, declare aqui:
eu ainda vou ensinar, testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Isso é mais que motivação. Isso é vocação sendo restaurada. E guarde isso no seu coração. O seu arrependimento de hoje pode ser a salvação de alguém amanhã. Você não sabe quem será alcançado pela sua entrega sincera, mas Deus sabe, e é por isso que Ele está te levantando. Agora chegamos à parte mais poderosa de toda essa oração, a revelação que transforma esse salmo em um verdadeiro altar de rendição e consagração. Porque no final de tudo, o que Deus procura não são promessas vazias, não é performance religiosa, nem aparência de santidade. O que Ele quer é algo que só um coração quebrantado pode oferecer. Davi escreve no versículo 17: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Essa afirmação é talvez uma das mais profundas de toda a Escritura, porque ela desmonta toda religiosidade, toda tentativa humana de barganha com o Altíssimo. Na antiga aliança, os sacrifícios de animais eram exigidos como sinal de arrependimento, mas Davi, iluminado pelo Espírito de Deus, entende que mais importante do que o altar físico é o altar do coração. Deus não quer apenas gestos externos, Ele quer rendição interior. E isso muda tudo, porque a verdadeira purificação começa quando paramos de esconder, quando abrimos mão do orgulho, quando deixamos de tentar controlar a narrativa e simplesmente dizemos: Senhor, eu sou falho, mas eu me rendo. Você que chegou até aqui, talvez esteja tentando agradar a Deus com esforço, com obras, com religiosidade, mas Ele está olhando para o seu coração agora mesmo. E se houver quebrantamento aí dentro, saiba que Ele jamais desprezará você. Deus está muito mais interessado em sua sinceridade do que em sua performance. O maior obstáculo à bênção de Deus é o orgulho religioso. Nada impede mais a graça do que um coração que se recusa a quebrar. Querido irmão, querida irmã, Deus está te chamando hoje para esse lugar secreto. Não importa onde você esteja assistindo esse vídeo, pode ser no quarto, no carro, no trabalho, mas se a sua alma está dizendo: purifica-me, Senhor, então saiba, Ele está te ouvindo. E o mais lindo de tudo, quando Deus purifica, Ele também restaura. Quando Ele perdoa, Ele também envia. E quando Ele vê um coração rendido, Ele o enche de novo com seu Espírito. Você quer isso? Então feche os olhos por um momento e ore comigo em espírito, com toda sinceridade. Senhor meu Deus, eu não escondo mais. Eu reconheço minhas falhas, minhas quedas, minhas transgressões, mas eu creio no Teu amor, na Tua graça e no Teu sangue. Purifica-me com o Teu hisopo, lava-me por completo, cria em mim um novo coração. Não me lances fora da Tua presença. Renova em mim um espírito reto e sustém-me com Tua salvação. Usa-me, mesmo com minha história quebrada, para ensinar outros a voltarem para Ti. Que minha vida seja um testemunho do Teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Se você orou isso, escreva nos comentários agora mesmo: eu entreguei meu coração a Deus. Salmo 51 é a minha oração, porque o céu se alegra quando um coração quebrantado se rende. E se você ainda não deixou seu like no nosso canal Propósito Divino Salmos, faça isso agora. Nos ajude a espalhar essa palavra. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você ama. Você pode ser o instrumento que Deus usará para purificar outra alma. E mais uma coisa muito importante: se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esse é o momento. A Bíblia diz, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Não deixe para depois.
Jesus morreu na cruz por você. Ele conhece os seus pecados e, mesmo assim, te ama profundamente. Aceite o chamado. Ore com fé. Diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te entrego tudo. Congregue, cresça, seja discipulado. A vida cristã não é para ser vivida sozinho. Antes de sair, recomendo que você assista aos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Um deles é a continuação espiritual deste tema, e o outro pode responder a perguntas profundas do seu coração. Não saia sem conferir. Deus quer falar ainda mais com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele derrame sobre ti a verdadeira pureza que vem do alto. E que o Salmo 51 se torne o clamor diário da sua alma. Esse é o canal Propósito Divino Salmos. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.